Outro dia eu fui, pegar uma correspondência na portaria do meu condomínio, e o porteiro, que é uma pessoa que eu acho muito legal, muito bacana mesmo, ele virou pra mim e falou assim: "A única chance a única coisa pra dar certo na minha vida é só se eu ganhar na loteria pra ter dinheiro. É a única possibilidade que existe". Então vamos analisar esse caso. Qual o objetivo dele? Ser próspero. Quantas oportunidades ele tem de prosperar? Infinitas. De verdade, infinitas. Na cabeça dele, uma, ele já decretou para o universo dele, somente se ele ganhar na loteria. Aí tem um detalhe, ele nunca joga. Então quais as chances dele prosperar? Zero, 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 gente. Ele tem um caminho para chegar no final, mas o que ele decretou para o universo de opções foi uma coisa só, e nesse caminho que ele decretou, ele nem caminha nesse caminho. Então é zero, zero. Não é porque ele é injustiçado, não é porque Deus não olha para ele. É porque a cocriação dele, a maneira dele olhar para ele e para o universo, fez ele emanar essa frequência. Porque ele pode mudar de emprego, ele pode buscar estudar outras coisas, ele pode também jogar na loteria. Ele teria que jogar, pelo menos, não é verdade? E ter um sentimento de acreditar que é possível aquela realidade para ele. Então a questão aí não é o caminho, qual o caminho certo para ele ficar rico? Existem infinitos, mas não é só o caminho. Uma vez que ele está no caminho, e a maneira dele caminhar ali para ficar rico? É uma maneira coerente para se ficar rico mesmo? Ela mantém a sua abundância? Ela te preenche de verdade? Ela constrói com os outros? É uma prosperidade que gera transbordamento e quando você transborda, os outros transbordam com você de verdade? Então você realmente é um veículo de prosperidade? Os caminhos que você escolheu e a maneira com que você caminha nesses caminhos? Então percebam que não é uma questão de chegar para a gente ou para mim e perguntar: qual é o caminho certo? Em qual caminho eu vou prosperar? Porque te dizer se o caminho é o A, B e C, isso não define tudo. Porque depende também muito de como você vai caminhar nesse caminho, como você vai pensar nesse caminho, como você vai sentir, como você vai se relacionar com as outras pessoas neste caminho também, né. Mas o básico, por exemplo, de um caminho de pesquisador é pesquisar, não é verdade? É pensar, é refletir, é questionar, é buscar a informação. É cômodo no mundo de hoje, claro, uma maravilha a gente poder ficar em casa no nosso sofá e só assistir as lives, né, e a informação chega até a nossa casa. Isso é maravilhoso, mas não pode se resumir a isso, porque isso não nos ensina a pensar. E o cérebro, ele precisa ser trabalhado, a gente não pode ser preguiçoso com ele, senão ele vai funcionar cada vez pior, não é verdade? Essa semana um amigo, ele me contou um caso interessante. Ele falou que quando ele era jovem, os relacionamentos dele nunca davam certo. E que ele sempre se sentia jogado de lado. Sempre chutavam ele. Até que ele percebeu um dia que antes das mulheres chutarem ele já tinha chutado as mulheres na relação. Que é quando ele já tinha perdido o respeito, quando ele já tinha parado de construir. De uma certa maneira, dentro da relação ele passava a ter uma atitude que era destrutiva. Até o dia que a mulher se cansava e chutava ele. E ele ficava com aquele sentimento de ter sido rejeitado, de ter sido injustiçado, de ter sido coitadinho. Mas na verdade, quem é que criou a situação? Quem é que abandonou a relação primeiro? Tinha sido ele. Eu achei muito bacana ele me contando esse caso, porque ele mesmo fez essa análise, né? Foi ele que me contou isso, né? E eu achei isso muito legal. Ele falou que o dia que ele percebeu isso, né? E aí que ele percebeu que
que na cabeça dele, se fosse normal, todo mundo trair todo mundo, o mundo inteiro seria um mundo só de traição. E como é que ele esperava ter relações verdadeiras, com lealdade e tudo, se dentro da própria mente era como se o normal fosse todo mundo passar a perna em todo mundo. Então, ao olhar para aquilo, ele tomou um choque, refletiu, né, com ele mesmo, sem ninguém, só ele. Isso que eu falo, gente, é um pesquisador. Ele olhou para ele: "O que está acontecendo comigo? O que está me incomodando? Por que meus relacionamentos estão dando errado? Ah, eu fui sempre abandonado, mas será que eu fui abandonado mesmo? Não, espera aí. Antes de eu ser abandonado, eu criei situações em que eu abandonei a relação antes. Eu sabotei a relação antes. Então eu preciso mudar a minha maneira de me relacionar. E ao mudar a minha maneira de me relacionar, eu vou mudar o resultado dessas relações. Ao decretar que no meu universo não é necessário que todo mundo passe a perna em todo mundo, ao dizer que eu posso ser leal a uma pessoa, essa pessoa pode ser leal a mim, eu estou decretando que é possível criar um outro padrão de relacionamento. Sabe qual foi o resultado disso, gente? Todas as relações que ele tinha, que tinham dado todas erradas, do dia que ele mudou isso na cabeça dele, ele conheceu uma menina, que teoricamente era impossível ali, né, de vislumbrar um relacionamento, acabaram se relacionando, se casando, e nunca mais se separaram. E são um exemplo de casal que se apoia, de que caminha junto, de amor ali. Não significa que não se tenha todo mundo, todo casal, os seus desafios, né, suas coisas individuais para serem melhoradas. Mas eu considero isso, particularmente, ao escutar a história, uma relação de sucesso, uma relação verdadeira, e uma relação coerente, que eu acho mais importante, coerente com o objetivo que ele gostaria de ter. Você quer ter uma relação verdadeira com uma pessoa que te ama de verdade, seja leal de verdade, mas você quer mentir pra ela e ferrar com ela o tempo inteiro, gente, isso não tem sentido. Agora, a gente precisar explicar isso para as pessoas é é é inacreditável, né, quando elas vêm perguntar: "Ah, por que que tá dando errado?". Gente, por que que tá dando errado? Você não consegue enxergar isso? E aí ainda ficamos muitas das pessoas ainda falam que são as pessoas despertas. Então, assim, existem muitos exemplos aí de pessoas que viraram chaves. E o conflito dessa pessoa era: qual que é o caminho certo a seguir para uma relação dar certo? Qual o caminho certo que eu seguir para que eu me sinta bem? Quando o mundo inteiro me diz que é de um jeito. O que que ele fez? Quando ele refletiu, ele decidiu seguir o caminho dele, do que ele acreditava de verdade, respeitando a ele mesmo. E ao respeitar a ele mesmo, ele também passou a respeitar os outros. E ele conseguiu atingir o objetivo dele. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Então, a mesma questão com religiões. A qual religião que é mais certa ou mais errada? São vários caminhos, que são várias maneiras de se olhar sua transcendência e sua conexão com Deus. Daquelas pessoas que querem seguir uma religião, às vezes perguntam: qual que é menos ruim, qual tem mais verdade, qual foi menos deturpada, qual isso, qual aquilo. Mas não adianta você olhar só o livro sagrado, qual que você considera o melhor, o mais verdadeiro, qual história te toca mais. Não se trata apenas disso. Dentro do caminho que você resolveu seguir ali, como que você caminha aquele caminho? Quantos cristãos aí, na verdade, entre aspas, né, vão na igreja, no culto, na missa e tudo mais, mas nas ações diárias agem de maneira totalmente contraditória com tudo aquilo que Cristo pregou, não é verdade? Então você espera ter uma evolução crística, um resultado de evolução crística, quando na verdade você está agindo de maneira totalmente incoerente com aquilo mesmo que você diz acreditar. Como que o universo entende isso? Essa incoerência.
Você dizer que quer chegar num lugar que se inspirando em algo, em uma informação, em um conhecimento, e a sua maneira de caminhar dentro desse conhecimento ser totalmente incoerente com aquilo, com o local que você almeja chegar. Como é que isso vai dar certo, gente? Não tem como dar certo. Não tem como dar certo, né. A gente tem que sair do nosso papel de vítima e olhar as coisas que a gente faz também, que são incoerentes. Todos nós, né. Você vê algumas pessoas aí, vão lá, ferram com a vida dos outros, mentem pra todo mundo, aprontam um monte e depois ficam pagando de coitadinhos. "Ai, porque aconteceu isso comigo? Ai, não sei o quê. Ai, me persegue". Ô gente, cada um de nós colhe o que planta, todos nós. Essa é uma lei implacável. Casal também. Não adianta, você casa 20 anos com uma pessoa e vai falar que a pessoa não prestava, ela era isso, ela era aquilo, era não sei o quê. Espera aí, você ficou 20 anos com uma pessoa, aceitando tudo ali, para depois de 20 anos é que ela deixou de prestar? Não, você se colocou naquela relação, você aceitou. Alguma coisa devia estar ganhando ali para estar ali. Todo casal se merece. Não vem depois fingir que: "Não, eu descobri tudo só depois de 20 anos". A maioria das vezes não é. Muito difícil ser aquela surpresa depois de 20 anos. Muitas pessoas sabem exatamente dentro do tipo de qual tipo de relação, elas sabem que estão sendo enganadas, elas sabem que o que elas estão escutando não bate, elas sabem que as conversinhas de justificativas são totalmente duvidosas, elas sabem gente, elas escolheram passar por aqui, escolheram, não é verdade? Você que passou por esse tipo de situação que está aí assistindo, vai me dizer que você já não desconfiava desde o início de uma série de coisas, que uma série de coisas não batia, uma série de coisas não, você não via que era um desrespeito. Que tinha algo ali que não fechava, que você não via que tinham várias incoerências, mas você sustentava pensando: "Ah, eu tenho esperança de que vai melhorar e vai mudar, outra pessoa vai tomar consciência das coisas". Então quando a gente fala de caminho, qual caminho que é o certo? Qual escolha que eu devo fazer? Vamos voltar para o que a gente estava falando? Não é uma questão só de caminho, é como que você vai caminhar nesse caminho. Porque a gente vê de tudo no mundo, né, pessoas religiosas aprontando de tudo e mais um pouco, líderes políticos fazendo de tudo e mais um pouco. Não importa a orientação, se é de esquerda, se é de direita, isso não faz diferença nenhuma no final das contas. Isso não garante índole de ninguém. Escolha religiosa também não garante índole de ninguém. Desenvolver habilidades na vida, ou mesmo extrasensoriais, não garante índole e caráter de ninguém, né. Ah, e como é que eu vou saber? Observando, observando a coerência, observando os resultados, observando. Você aprende a se relacionar se relacionando. E aí você vai vendo se aquilo é conveniente para você ou se não é. A questão é quando você vê que não é conveniente para você, e você começa a arrumar um monte de justificativa para continuar vivendo um inferno na sua vida. Esse relacionamento pode ser um trabalho, que é um inferno na sua vida, pode ser uma amizade, que é um inferno na sua vida, e pode ser um relacionamento amoroso, que é um inferno na sua vida. Sempre com uma desculpa: "Ah, vai melhorar. Ah, não sei o quê. Ah, ou essa pessoa gosta tanto de mim, ela me ama tanto". Ó, gente, tem muito homem aí que ama, é apaixonado, louco pela mulher, e aí vai dar um tiro nela e mata de loucura. Então, a questão não é que ele não gosta da mulher, a questão é que a maneira dele se relacionar é tóxica, é nociva. Então você vai justificar que você tem que aguentar uma relação porque a pessoa te ama ou diz que te ama, mas a maneira dela te amar não te é nada conveniente, às vezes é até perigosa para você, não é verdade? Aí a Sônia falou assim: "Não é um novo caminho, é uma nova maneira de caminhar". Pode ser os 2. As 2 coisas contam, depende. Às vezes é um novo caminho, às vezes é uma mudança de profissão, isso é um novo caminho.
Às vezes é uma mudança de cidade, uma mudança de local, né. Então, são novos caminhos, uma nova maneira de se fazer as coisas. Agora, às vezes é dentro do mesmo caminho, aí é a maneira de caminhar. São 3 coisas que a gente tem que olhar nesse caso. Na verdade, são várias, né, mas vamos simplificar em 3. O objetivo, que é para onde você quer chegar, primeiro ponto. O caminho, que é como você vai qual direção que você vai tomar para chegar lá. E como você caminha. Então, primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Segundo, qual caminho você vai tomar, qual a logística que você vai criar para chegar naquele lugar. E uma vez que você já sabe o lugar e a logística, como que você vai caminhar dentro daquele caminho. Porque você pode caminhar a 120 por hora ou a 10 por hora, você pode caminhar dando voltas, saindo da estrada e voltando, parando toda hora para dormir, ou indo direto, saindo do caminho e voltando. Então, assim, tem vários fatores. E se a gente pegar somente a maneira de caminhar, gente, somente a maneira de caminhar, a gente tem que olhar se a nossa maneira de caminhar é coerente com o objetivo que a gente tem, se a nossa mente está focada e acredita no objetivo que a gente tem, se os nossos sentimentos são coerentes com o objetivo que a gente tem. Aí a gente vai ter a ação, que é o caminhar, o pensamento e o sentimento. Eles têm que estar coerentes entre eles, porque se estiverem incoerentes, se você não acreditar no que você está fazendo, o resultado também não será favorável. Você não vai gerar as frequências necessárias para a concretização. Então, assim, é importantíssimo a gente não pensar só em objetivo. Ah, meu objetivo é ficar rico. Tá bom, como? É sendo mafioso, matando os outros, é roubando todo mundo, é pegando todo o dinheiro de todo mundo e não pagando, ou é trabalhando, produzindo e guardando só para você, e obrigando até às vezes sua esposa e seu marido a terem que gastar para qualquer coisa, porque você não compartilha nada com ninguém. Ou você está construindo algo com mais gente, ou constrói sozinho e transborda e ajuda outras pessoas. Ou você ganha dinheiro e depois se sente o bonzão e quer pagar de rico e diminuir os outros dando dinheiro para todo mundo, vai colocando todo mundo abaixo de você. Ou você proporciona essas pessoas crescerem também, ajudando essas pessoas a aprenderem a pescar. Então, assim, a questão do ficar rico ou ser próspero tem infinitas maneiras, né, honestas e desonestas, verdadeiras consigo mesmo ou com os outros, onde você cresce sozinho, onde você cresce com os outros, em que você diminui os outros, ou em que você maximiza os outros, em que você se respeita, em que você não se respeita. Então, assim, entende? Agora, a verdadeira prosperidade, a verdadeira abundância, ela gera transbordamento. O que que é o transbordamento? Aquilo transborda também para outras pessoas que conseguem, né, com aquela ressonância, com aquele exemplo, né, com aquilo que você compartilha, crescer também. É um crescimento coletivo. Porque a riqueza em que você tomou do outro, você não gerou, você roubou, né? É diferente. Então, assim, uma vez que você ganhou, você conseguiu multiplicar? Ou você só queimou tudo ali? Viraram sementes que você conseguiu frutificar e os outros também frutificaram? Ou não? Então, eu tô dizendo, existem diversas maneiras de você lidar com isso. Cada um escolhe a sua, tá, gente? Mas cada maneira tem consequências diferentes, é óbvio, né? Aí depois as pessoas vêm reclamar das consequências. Tipo assim, escolhe uma maneira de fazer as coisas, mas ela queria o resultado de se fosse outra maneira, né? Eu quero crescer como um mafioso, mas no final eu gostaria que as pessoas me vissem como se eu fosse, sei lá, né, o que cresceu transbordando e ajudando todo mundo. Gente, são caminhos diferentes que geram consequências diferentes. A mesma coisa em relacionamento, né. Você lida de maneira tóxica com o outro, com o amigo, com a amiga, com mulher, com o marido, mas você gostaria de ser amado pelas pessoas, né. Eu lido com imposição, medo, arrogância, mas eu gostaria que as pessoas me admirassem. Gente,
toda escolha nossa, ela vai ter ganhos e perdas, toda escolha. Toda escolha nossa vai ter ganhos e perdas. Então na questão do caminho, a gente tem que olhar para isso também. Qual caminho eu escolhi? Ele é um caminho verdadeiro ou ilusório? É um caminho só de imagem? Você internamente é aquilo mesmo que você mostra para os outros? Porque se não é, desista de esperar verdade na vida. Porque nem você é verdadeiro, então você só emite mentira para o universo, né, você vai colher mentira também. Então essas coisas a gente tem que pensar, gente. A gente precisa pensar. Meu caminho está coerente? Tá bom do jeito que eu gostaria? Aí eu vou mudar. Aí tem uma pergunta aqui, ó. E se alguém cresce em um ambiente tóxico, o pai e mãe aprende como se isso fosse amor? Como aprender que é tóxico? Eu, pelo menos, demorei muito para perceber e reconhecer isso. Nós fazemos é a questão de sermos pesquisadores e pensarmos. Eu conheço pessoas que passaram por coisas horríveis na vida e são grandes vencedores e são pessoas maravilhosas. Viveram só coisas tóxicas até uma época da vida, mas aprenderam a transformar isso em um combustível para mudar a elas mesmas para positivo e para não fazer com os outros aquilo que elas viveram. E conheço pessoas que tiveram vida com pais maravilhosos, amigos e tudo mais, e que resolveram, né, ser bem tóxicos com as pessoas, mas que nunca receberam isso dos outros. Então existe a gente tem que tirar a responsabilidade de: "Ah, eu sou tóxico porque meu pai e mãe foram tóxicos". Não,